Ok. Podem continuar se servindo, a gente vai compor a mesa, tá? Então nós teremos agora uma mesa de debate, reforma tributária, e irá presidir e coordenar esta mesa o secretário municipal de Fazenda da Prefeitura de Serra, Espírito Santo, senhor Henrique Valentim Martins, por gentileza. Os nossos palestrantes, mais uma vez, o secretário municipal da Fazenda de Aracaju, presidente da Abrasf, senhor Jefferson Passos, por gentileza. O sócio da Finance, Análise e Consultoria Econômica, senhor Kleber Pacheco de Castro, está aqui no auditório. E o professor Bruno, ele deu uma saidinha, se eu não me engano. Seu Kleber está aqui conosco, por gentileza. E virtualmente, vamos conferir na tela, estará a Melina Rocha, diretora de cursos da York University de Canadá. Está na tela e já está conosco. Seja bem-vinda, Melina. E o senhor Sérgio Cobete, pesquisador do IPEA, cedido à Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, também estará na tela conosco. Já aqui na mesa o professor Bruno, diretor da Secretaria Especial do Tesouro. Nós vamos iniciar então esta mesa reforma tributária. Professor Henrique. Oi. Ok. Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos. Queria começar, não dá para não registrar, queria parabenizar, Giovana, você e a sua equipe pelo brilhante evento e agradecer pelo carinho que vocês estão recebendo. A gente está sentindo mesmo a atenção que vocês estão dando para a gente. Isso não tem preço para nós. Preciso agradecer os colegas da mesa, meu amigo Jefferson Passos, Bruno Negres, Kleber Pacheco, conosco virtualmente a doutora Melina e o Sérgio Gobetti. Também agradeço imensamente por ter atendido o nosso convite. Nós pensamos a mesa no sentido de poder... Ok. Giovana está pedindo aqui para ver se a gente consegue parar um pouquinho a conversa, o bate-papo, para a gente avançar aqui. Na verdade, o tempo é muito corrido, o nosso maior inimigo hoje. E quando nós pensamos na formação dessa mesa, a ideia era trazer para vocês a oportunidade de ouvir pessoas que têm visões diferenciadas, algumas similaridades, de um tema evidente e extremamente abrangente. Eu acho que a oportunidade para nós aqui hoje é ímpar, porque se somarmos a abrangência de cada uma dessas pessoas que falaram para nós aqui hoje, dificilmente temos a oportunidade de ouvir tantas opiniões para, a partir disso, cada um formar a sua opinião. Eu não vou me alongar, devido ao nosso tempo estar muito curto. Peço aos palestrantes um cuidado especial com esse tempo. E, doutora Melina, dada, inclusive, uma limitação de horário que você tem, eu vou pedir que você comece, ok? E fique à vontade, a palavra está com você pelos próximos 15 minutos. Bom dia a todos. Eu só vou mandar uma mensagem aqui para o Gobetti, que eu não estava esperando ser a primeira, e ele vai, eu acho que logo após a minha fala, né, Henrique? Bom, boa tarde a todos, é um grande prazer e satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite feito pela FNP, na pessoa do Henrique, que foi quem me fez o convite. Eu gostaria, e eu fico muito, muito feliz de estar presente nesse debate e muito feliz em ver que vocês estão abertos aí ao diálogo, com opiniões diferentes, como o Henrique bem falou, né? Eu acho que é extremamente importante que se mantenha o diálogo, né, entre as pessoas, e aí eu vou falar um pouco do IVA, né, os defensores do IVA, e vou falar um pouco da proposta do senador Roberto Rocha, que foi apresentada na terça-feira,
para a qual eu tive a satisfação de colaborar, né, e acho que por isso que eu estou aqui, justamente para falar um pouco dessa proposta, e dialogar até que ponto, né, nós precisamos justamente criar um IVA para o Brasil e, assim, de certa forma, conciliar os interesses dos prefeitos, secretários municipais das grandes cidades. Então, eu vou começar falando um pouco da questão do nosso sistema tributário atual, que vocês sabem que é um caos, grande parte porque a base consumo foi dividida entre os 3 entes federativos, então a gente tem parte do consumo sendo tributado pela União, parte os estados e os municípios ficaram com a parcela dos serviços. Então, há uma concorrência entre essas bases, uma complexidade, um contencioso, uma cumulatividade por conta dessa fragmentação de bases, né? Então, e por conta disso, se criou um conflito de interesse, justamente porque nenhum dos entes quer perder a sua própria base, e é esse o caso agora que a gente está discutindo justamente nesse debate da reforma tributária, principalmente os municípios e vocês, os municípios maiores, não querem perder a competência para regular, administrar um imposto próprio, que seria o ISS. Essa demanda dos municípios é válida, é legítima, né? Vocês ganharam, vocês têm direito a essa competência para tributar o ISS, né? Em decorrência do federalismo brasileiro, que coloca os municípios em pé de igualdade com estados de União. Isso não há dúvidas, né? Mas o que a gente tem que pensar é que até que ponto esse sistema, tal como está colocado agora, tem gerado complexidade, contencioso, cumulatividade e está impactando na nossa economia, né? Essa que é a questão, a gente tem que pensar uma reformulação do sistema a tal ponto de que não seja um entrave para as nossas empresas, para os investimentos, para a nossa economia. Porque a partir do ponto que nosso sistema é um entrave, e aí todos os tributos incluídos, inclusive o ISS, quem está perdendo somos todos nós, são todos os entes federativos, inclusive os municípios e os grandes municípios. Então, a gente tem que ter em mente essa questão mais global e mais geral do aspecto da nossa tributação. Partindo desse pressuposto de que nosso sistema tributário não pode continuar como está, a solução encontrada foi justamente a implementação de um IVA. Né? E essa solução tem sido proposta desde a Constituinte de 88. Né? Quem se recorda, quem acompanhou os trabalhos da Constituinte de 88, ou que possam ver ali os anais da Constituinte, um dos grandes debates na Constituinte de 88 era a implementação de um IVA e a extinção do ISS, porque esse IVA abarcaria o ISS. Naquela época, houve resistência dos municípios, tanto que o ISS, né, continuou na Constituinte de 88, e também dos estados que estavam receosos em adotar um IVA, né, por conta do princípio do destino. E assim, esse IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, tem sido discutido desde 88. Nós tivemos uma tentativa no governo Fernando Henrique, uma tentativa no governo Lula e agora, novamente, uma tentativa com a PEC 45 e com a PEC 110, cujo relatório foi apresentado na terça-feira. Então, vejam, nós estamos discutindo o IVA desde 88 e o IVA, seja agora ou seja no futuro, vai ser implementado no Brasil em algum momento. Não tem como a gente escapar disso, infelizmente não tem como. Então, assim, eu acho que os municípios têm legitimidade em querer um imposto próprio, mas talvez vocês tenham que pensar qual imposto. Será que é o ISS? Será que não seria um outro tributo, por exemplo, imposto sobre varejos, que vocês poderiam reivindicar dentro dessa reforma, né? O ISS seria colocado dentro do IVA, mas vocês poderiam ter a possibilidade de reivindicar outro tributo que não cause distorções, né, dentro do modelo atual de tributação. Então, vejam, hoje, né, falando do contexto político da reforma, nós temos um acordo com o governo federal, com todos os estados da federação. André Horta estava ali, infelizmente eu não pude acompanhar a fala dele, mas eu não sei se ele chegou a colocar que o Concefaz está apoiando a reforma, e não só está apoiando a reforma, como abriu mão de muitas demandas que tinham anteriormente, né? Então, um primeiro entrave para a reforma, que era a questão do princípio do destino,
né, que alguns estados, principalmente os estados mais ricos, como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, eles eram contra a adoção do princípio do destino. Isso já está superado, né? Eles já estão totalmente a favor do princípio do destino. Um outro ponto, que era o Fundo de Equalização Regional, que eles queriam que a União financiasse esse fundo, também já foi superado. Os estados abriram totalmente a mão de qualquer financiamento por parte da União. Então, vejam, há um alinhamento entre os estados eles são unânimes em apoiar essa reforma. A União Federal tinha alguma resistência à PEC 45, né, por questões políticas, mas principalmente porque a PEC 45 propunha um IVA nacional único, em que a União Federal estaria em conjunto com estados e municípios na administração. Então, na PEC 110, apresentada pelo senador Roberto Rocha, ele justamente satisfaz essa demanda da União Federal ao apresentar um IVA dual. E por isso agora a União, o ministro Paulo Guedes estava um pouco antes reunido com o senador Roberto Rocha antes da apresentação e está alinhado com essa proposta da PEC 110 no sentido de um IVA dual. E a CNM também, que representa os municípios menores, também declarou apoio. Então, só falta agora o apoio, né? Ou pelo menos começar a iniciar uma conversa com os grandes municípios. E vejam, eu acompanhei aí que o senador Roberto Rocha tentou abrir o espaço para os grandes municípios, para a FNP, para a Brasf, eu mesma participei de algumas reuniões, mas infelizmente o ponto inicial, que é a adoção de um IVA, parece não ser aceito, né, pelos grandes municípios. Mas, assim, eu repito que eu acho que o IVA, seja agora, seja no futuro, vai ser adotado. O IVA é um modelo que é adotado em 178 países, dos 195 países que tem no mundo. É um tributo que vai acabar com uma série de distorções que hoje a gente tem no Brasil, que impactam aí na nossa produtividade, no nosso desenvolvimento. E vejam, não tem jeito, né? A gente tem que aceitar o IVA. Dentro do IVA, como que vocês, grandes municípios, podem ser contemplados? Foi essa a nossa pergunta que a gente fez a vocês nessas rodadas de negociação com o senador Roberto Rocha, né? Acho que a gente colocou esse ponto. Dentro de um modelo de IVA, como a gente pode conversar, dialogar e satisfazer as demandas dos grandes municípios. Rapidamente, para terminar agora, e aí eu acho que eu passo a palavra para o Gobet, se ele entrar. Eu queria falar um pouquinho sobre a proposta do IVA dual. Então, a proposta do IVA dual serão 2 tributos distintos, o IVA federal, que seria a CBS, né, já foi apresentada pelo governo federal, e um IVA subnacional, que seria compartilhado com estados e municípios. E vejam que os municípios maiores vão ser muito beneficiados nessa compartilhamento da competência. Por que isso? Porque o tributo vai ser gerido, né, por uma agência tributária nacional, um conselho federativo, em que municípios e estados vão ter paridade de votos e de participação. Né? Então, o que isso quer dizer? Municípios grandes, por exemplo, como São Paulo, vão ter um poder de voto e de participação muito maiores que certos estados menores. Né? Então, vai dar um empoderamento aos municípios, no sentido que, se os votos e a participação forem baseados na população, esses grandes municípios vão ter uma grande representatividade e poder nesse conselho. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que as administrações tributárias municipais não vão deixar de existir, pelo contrário, vão ser elementos fundamentais para a administração desse tributo, para a fiscalização desse tributo. É isso que eu queria deixar claro, né? Que por mais que a gente tenha esse conselho gestor só vai ter o papel de coordenar as diversas administrações, a administração dos estados, dos municípios, na arrecadação, na fiscalização desse novo tributo, né? Então, assim, hoje as fiscalizações municipais, os fiscos municipais somente têm competência para tributar e fiscalizar o ISS, né, uma pequena porção da tributação sobre o consumo. Agora, com o IBS, vão ter a competência para regular, para fiscalizar o IBS, que incide sobre bens, mercadorias, intangíveis, tem uma base muito mais ampla. Então, eu não vejo como os municípios não possam ser mais empoderados, principalmente os maiores,
dentro desse sistema de IVA dual. Eu vou passar a palavra agora para o Gobet, que entrou aqui agora. A gente chamou o Gobet para... eu convidei e o Henrique aceitou, porque o Gobet tem uma série de cálculos, que eu acho que isso é muito importante. E o senador Roberto Rocha levou todos esses cálculos em consideração, e justamente quando ele viu que os municípios maiores não vão ser prejudicados com o IBS subnacional, ele justamente teve a convicção de que o IBS é melhor para o país e principalmente para os municípios, tanto menores quanto maiores. Então, eu passo a palavra agora para o Gobet, que vai apresentar um pouco desses números que a gente levou em consideração na hora de fazer essa proposta. E agradeço novamente. Eu vou ter que dar uma saidinha a 1 hora, mas tento voltar para o debate, se vocês tiverem qualquer pergunta sobre a proposta do senador Roberto Rocha. Muito obrigada. Está no mudo, Sérgio. Oi, Merina. Eu queria te pedir, se possível, eu pudesse compartilhar, né, o PowerPoint. São alguns slides apenas que eu preparei. Eu não estou conseguindo aqui acessar pelo meu computador, eu estou entrando do iPhone. Pode deixar, vou abrir aqui agora. Bom, enfim, eu acho que esse é um debate, né, de extrema importância, um pouco... Eu acho que a Melina já antecipa, digamos, grande parte das justificativas sobre a importância da gente reformar, né, o nosso modelo tributário e avançar, né, por um IVA como digamos, o modelo tributário predominante no resto do mundo. Eu tenho dito assim muitas vezes que aqui no Brasil a gente se acostumou, né, a manter verdadeiras jabuticabas tributárias, né? E eu acho que entre essas jabuticabas tributárias está esse modelo que a gente tem atualmente de coexistência, né, de múltiplos tributos indiretos sobre o consumo. Eu acho que esse modelo tributário que a gente tem, ele é tão imperfeito, né, que obviamente, mudanças incrementais nesse modelo são sempre bem-vindas. Eu não tenho dúvida de que, se a gente realizasse, né, como defende, digamos, o movimento Simplifica Já, se a gente tivesse realizado, digamos, no passado, mudanças como a migração completa, né, do ISS, do critério atualmente vigente para um critério no destino, se a gente também tivesse transformado o ICMS no imposto puramente no destino, esses avanços seriam importantes. Melina, pode botar o primeiro slide? Então, aqui, como eu estou dizendo, esses aprimoramentos incrementais, né, são bem-vindos diante das tamanhas distorções que existem no nosso modelo tributário. Mas eu considero que não há como justificar que, idealmente, né, a manutenção do ISS e do ICMS reformado, seja lá como for, seja melhor do que a criação de um IVA subnacional, né? Porque, por mais que a gente corrija algumas dessas distorções, essas correções não tornarão, né, o modelo atual, seja pela sobreposição de bases, né, ou pela divisão de bases, pela cumulatividade, né, completa do ISS, cumulatividade parcial do ICMS, e também pela diferenciação de alíquotas, o modelo atual ele sempre será mais ineficiente do ponto de vista econômico e também mais regressivo do que um IVA. Isso são, inclusive, essa questão da regressividade, inclusive, é um achado, né, muito importante que a gente tem tido, né, usando os microdados, né, da POF. A gente mostra, através desses microdados, que a dita seletividade, né, do ICMS, e não vou falar do problema, inclusive, da baixa carga tributária relativa dos serviços em comparação com as mercadorias que a gente tem no Brasil, mas mesmo no âmbito do ICMS, né, a gente mostra que a seletividade de alíquotas
ela, na prática, de modo líquido, ela não está a serviço de reduzir a regressividade. Ao contrário, né? A diferenciação de cargas tributárias por um conjunto de casuísmos que existe por causa da guerra fiscal, uma série de problemas que existem, ela agrava a regressividade em vez de amenizar a regressividade. Então, do ponto de vista econômico, eu não tenho dúvida de que não há justificativa nenhuma, né, para estar se buscando manter o modelo, né, de duas bases, de dois impostos que a gente tem hoje. Em segundo lugar, também há alguns mitos, né, ou confusões por trás do diagnóstico, né, de que o ISS seria o imposto do futuro, ou de que a dinâmica do ISS tende a ser, digamos, permanentemente mais positiva do que a do ICMS. Eu trato, inclusive, exaustivamente dessa questão numa nota técnica que foi publicada pela Fundação Getúlio Vargas no final do ano passado. Eu não vou ter tempo aqui de evidentemente, apresentar, né, as questões que eu levanto, digamos, nessa nota técnica, mas um dos principais problemas, né, que a gente identifica é essa questão da zona cinzenta que existe entre o ISS e o ICMS no setor de comunicação e informação, né? Essa zona cinzenta, né, ela tem sido, inclusive, utilizada pelas empresas para evadir imposto. A gente encontra uma série de evidências em relação a isso, né? Assim, para exemplificar, para quem não sabe disso, as empresas de comunicação, né, como elas sabem que o ISS é mais baixo do que o ICMS, que tem uma alíquota de 25% no setor de comunicação, elas têm reduzido o valor da parte dos pacotes de serviço que tem a ver com telefonia e TV por assinatura, e tem colocado artificialmente nesses pacotes atribuindo valores referente a provimento de dados, né? Ou seja, se trata de uma jogada, né, de montagem de preços de pacote totalmente artificial, totalmente fake, que tem como único e exclusivo objetivo evadir do imposto. E quem perde com isso não são só os estados, mas também perdem os municípios que têm 25%, têm direito a 25% da arrecadação do ICMS. E do ponto de vista federativo, né, eu acho que é o terceiro ponto, né, como eu vou mostrar para vocês, a reforma terá um impacto distributivo progressivo, né, reduzindo muito, né, as diferenças de receita per capita entre os municípios, entre os estados também. E a regra de transição, né, ela tem uma importância, a regra de transição que foi criada, porque ela permite, ao mesmo tempo que produz esses impactos distributivos importantes, ela minimiza as perdas reais de arrecadação, mesmo entre as grandes cidades ou as capitais. Tá? Aqui, essa primeira tabela aqui, depois eu deixo para quem quiser analisar, mas ela mostra um pouco daquele segundo ponto que eu tratei, né, sobre o mito, né, de que o ISS teria uma dinâmica permanente melhor do que a do ISS, porque se confunde uma ideia de que, de fato, a economia do setor de serviços é mais dinâmica do que a economia da indústria. Isso é uma tendência do mundo moderno. Mas nem o ICMS incide exclusivamente sobre a indústria e nem o ISS incide exclusivamente sobre o PIB de serviços. Na realidade, gente, como demonstra, inclusive, essa tabela aqui, quase metade da base de incidência do ISS não é o consumo final de serviços, é o que a gente chama em economia, né, em contas nacionais, é o consumo intermediário, né? Então, é inclusive o que a indústria consome de serviços, o que a indústria utiliza de insumos de serviços para estar, digamos, produzindo a sua mercadoria
final. Então, há uma correlação muito grande, né, entre os setores econômicos e, portanto, embora o PIB de serviço seja mais dinâmico do que o PIB da indústria, isso não se traduz nas bases de incidência dos impostos, tá? Como essa tabela aqui mostra. Sérgio, desculpa. E, por fim... Oi, Sérgio, desculpa te interromper, só mais 5 minutinhos para você concluir, por favor, tá bom? Perfeito. E, por fim, em relação à questão do impacto federativo, né, aqui eu apresento para vocês duas simulações, uma sem a regra de transição e outra com a regra de transição. Tá? Como é que foram feitos, né, esses cenários aqui de simulação? Né? Esses cenários aqui foram feitos utilizando originalmente dados do censo do IBGE de 2010, né? Ou seja, o censo do IBGE de 2010 ele apresenta a renda em todos os municípios brasileiros, e essa renda, então, de 2010 foi atualizada até 2018 pela variação do PIB, né, que é que digamos que é a proxy mais próxima que a gente poderia ter de evolução da renda desse período. E, por fim, né, a gente utilizou assim, uma variável que a gente chama em economia, que é a propensão média a consumir. E a propensão média a consumir, então, foi utilizada da pesquisa de orçamento familiar. Obviamente, que portanto, esses indicadores, né, que foram utilizados são proxies, digamos, imperfeitas, né? Tanto porque elas refletem algo, digamos, do passado, né? Como a base de incidência efetiva, né, do novo imposto, né, e o que vai ser a participação efetiva de cada unidade federada, de cada estado e município no novo imposto, ela pode variar. Mas, grosso modo falando, né, a gente acredita que esses dados eles dão, né, uma fotografia boa do que pode acontecer. Ou seja, se eu estiver analisando a situação de município A, B ou C, eventualmente, os indicadores foram utilizados podem não representar, podem não ser totalmente fidedignos. Mas quando a gente está falando do ponto de vista macro, para entender, digamos, justamente esses grandes números, a grande dinâmica, eu diria que esses indicadores, né, do censo e da POF são bastante razoáveis para a gente estimar o que deve acontecer. Então, por esses números, né, por esses indicadores, o que nós vemos? Nós vemos que, mesmo sem regra de transição, mais de 80%, né, dos municípios devem ganhar com a reforma tributária, e mesmo entre as capitais, nós temos aí 14 entre as 27 capitais ganhando com a mudança. Ou seja, quando a gente está falando aqui de ganhar, né, ou de perder, significa ganhar em termos relativos, né, ou seja, a participação no bolo tributário, quando a gente soma o ISS com o ICMS. Né? Então, a gente faz esse levantamento para as capitais, para as 200 maiores cidades e também para o chamado G100, né, o grupo que são, na verdade, 108 municípios mais populosos e pobres do país. Né? E notem, então, que entre esses 108 municípios mais populosos e pobres do país, 102 têm ganho relativo de participação. E entre as 1.000 menores cidades, 860 ganham. Quando a gente introduz a regra de transição de 20 anos, ou seja, o que ela prevê? Ela prevê que no 10º ano, portanto, no meio da transição, nós vamos ter 50% da arrecadação do IBS sendo distribuído pela regra atual e 50% sendo distribuído pela regra nova. Tá? E, então, com essa regra de transição, o número de municípios que efetivamente perdem ao final da transição são apenas 255 municípios. Por que isso acontece? Né? Por que é 255 municípios? Porque nessa simulação, além da mudança
de 5% por ano, né, da transição, foi considerado aí um crescimento médio da economia de 2% ao ano. Tá? 2% ao ano, no longo prazo, não é nada muito otimista, gente. Né? A taxa média de crescimento da economia brasileira nas últimas 3 décadas é de em torno de 2,5% ao ano. Tá? Então, utilizando uma taxa média de crescimento de 2% ao ano nos próximos 20 anos, nós temos que apenas 255 municípios teriam perda de arrecadação em termos reais, ou seja, estariam daqui 20 anos com uma arrecadação em termos reais, corrigido pela inflação, menor do que a arrecadação anterior à reforma. E vejam, entre as capitais, apenas 2 delas teriam perda real de arrecadação. Tá? Então, eu diria que essas simulações, assim, esses números são inequívocos sobre, não só sobre um efeito, digamos, distributivo que é progressivo, que beneficia a maioria dos municípios, corrigindo graves distorções que a gente tem no modelo federativo, como a regra de transição permite que as perdas, né, de algumas capitais sejam minimizadas ou sejam, inclusive, eliminadas do ponto de vista real. Só para finalizar, eu diria, inclusive, que, em relação às grandes cidades, essas estimativas aqui subestimam, inclusive, o impacto para as grandes cidades. Por quê? Porque elas foram baseadas numa chamada proxy de consumo a partir da renda dos municípios. E o que acontece? O que vai acontecer, de fato, no novo IBS? Quando um cidadão que tem a sua renda num pequeno município se deslocar para a capital para comprar no supermercado ou no mercado da capital ou da grande cidade, o imposto não vai ficar com a cidade onde mora aquele cidadão. Esse imposto vai ficar com a cidade onde está, nesse caso, localizado o supermercado e o mercado. Como aqui as estimativas consideraram o local de moradia desse cidadão que tem essa renda, né, esses números aqui estão subestimando o ganho das pequenas cidades em relação às grandes cidades. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí pelo espaço. Ok, Sérgio. Ok, muito obrigado. Sérgio, só antes da gente passar para a próxima apresentação, não é agora o momento dos debates, ficou só uma dúvida na tabela que você apresentou, que você falou, até no final você citou as capitais, apenas 2 perderiam, mas no conteúdo da sua tabela, lá está escrito o número de ganhadores. Nós ficamos com essa dúvida aqui na mesa, na hora que você apresentou. Seriam que perderiam ou que ganhariam? Sim. Aí foi um erro aqui. Tá? Eu preparei, na verdade, ao contrário aqui. Tá? Então, a gente tem que botar 25. Está errado aqui o número. Ok. Tá? Foi um equívoco meu. Ok. Tá. Bom, agradeço demais as palavras do Dr. Sérgio e da doutora Melina. Como eu adiantei para vocês, o debate vai ser muito caloroso, temos muita coisa pela frente, a primeira apresentação já nos mostra muito a discutir e a analisar. Melina, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado. Espero que vocês consigam, se possível, permanecer ou voltar ao final para os debates. Bom, dando continuidade, eu queria chamar o Dr. Jefferson Passo para fazer a sua apresentação. 15 minutos, por favor. Ok. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, direto ao ponto. A reforma tributária é o tema do momento, né? Interessa a todos nós diretamente, porque no dia a dia, o principal desafio que a gente enfrenta é justamente equilibrar receitas e despesas, e qualquer coisa que coloque em risco as receitas municipais, efetivamente, nos deixa em alerta, nos deixa em atenção. Tá? Vamos colocar aqui, pronto. Bom,
muito se discute, muito se fala, né, sobre os problemas do nosso sistema tributário, né, e eles existem, são reais, e a necessidade de uma reforma tributária não se discute, ela precisa ser feita. Mas, muito além dos aspectos econômicos de uma reforma, nós que participamos do dia a dia da administração pública devemos levar em consideração outros aspectos, políticos, federativos, institucionais, né, e eu vou tentar também aqui abordar esses aspectos, né. De início, né, e a doutora Melina citou, e ela colocou como algo que seja extremamente problemático e talvez a causa principal das distorções do nosso sistema tributário, ela coloca como sendo a divisão da base de consumo, né? Efetivamente, a gente tem essa divisão, mas quando a gente analisa, dentro dessa base de consumo, os tributos que sobre ela incidem, a gente vê que essa complexidade, que esses problemas estão localizados em 2 grandes tributos, que é a PIS/COFINS, no âmbito federal, e o ICMS, né? Deles decorre, principalmente, a complexidade do sistema tributário, as distorções na aplicação da não cumulatividade, né? Muito se fala da cumulatividade total do ISS, né? O ICMS ele distorceu ao longo do tempo fortemente, né? Utilizando-se de uma série de mecanismos, né? Para arrecadar, para reter, para antecipar pagamento, né? E hoje você tem um volume excessivo de créditos tributários nas empresas não utilizados por conta dessas distorções da não cumulatividade. Nós temos alto custo de conformidade, um elevado contencioso fiscal, alta insegurança jurídica, e temos uma guerra fiscal instalada no país, né, principalmente em relação ao ICMS. Tá? Aqui, nós que estamos no dia a dia, sabemos, na prática, que o ISS ele conseguiu equacionar, ao longo do tempo, a maior parte dos problemas de guerra fiscal, né? A Lei Complementar 116 veio sendo aperfeiçoada, o estabelecimento de alíquotas mínimas, a vedação de redução de base de cálculo, de forma que a alíquota efetiva, ou de qualquer outro instrumento, seja menor do que 2%, reduziu substancialmente isso. E quando a gente fala desse nosso tributo, a gente pode dizer com tranquilidade que todos os organismos, todos os estudos, apontam que ele responde por mais ou menos 1% aí dos problemas do nosso sistema tributário. Isso é o Doing Business que fala, isso é a CNI, quando fez estudos também que apontam. E nós, como municípios, a partir da Constituição de 88, né, e a Constituição garantiu para que a gente tivesse efetivamente o caráter de ente federativo, uma estrutura política, né, uma organização administrativa própria, e garantiu a autonomia fiscal. Você buscou, pela Constituição, estabelecer competências tributárias, uma repartição do bolo federativo, para que você conseguisse, ao longo do tempo, prover o serviço. Um dos dados que o André trouxe aqui, em relação ao número de servidores, né, e o aumento dos serviços prestados pelos municípios, demonstra claramente isso. Ao longo desses anos, cada vez mais foram transferidos serviços para os municípios, na saúde, na educação, na segurança pública, né, e só foi possível porque, ao longo desses anos, os municípios foram angariando recursos, né, seja por meio das transferências da União, seja por meio das suas receitas tributárias próprias, né? E aqui a gente tem essa dicotomia entre pequenas e médias e grandes cidades, porque, efetivamente, as médias e grandes cidades evoluíram muito mais no quesito de melhorar sua arrecadação própria, e as pequenas dependem cada vez mais de transferências, né? Mas abrir mão do tributo, esse é o primeiro ponto, vai ferir justamente essa autonomia federativa. E, além disso, e aí eu vou começar a fazer alguns comentários em relação à proposta da PEC 110, né? Temos aí 48 horas desde que o texto foi liberado, é pouco tempo, mas já dá para fazer algumas considerações que eu acho bem interessantes. Primeiro que o texto da PEC remete a um conjunto extremamente relevante de definições para a lei complementar. No texto da PEC tem 33 citações à lei complementar. 3 delas serão cruciais. A própria lei que vai instituir o tributo, né, o IBS, a lei que vai instituir, né, essa governança compartilhada, esse Conselho Federativo, e a lei que vai instituir o Fundo de Desenvolvimento Regional.
Então, nós temos, no mínimo, 3 grandes leis complementares para serem debatidas, né, após uma eventual aprovação da PEC, dentro de um cenário em que, não obstante as médias e grandes cidades representarem 60% da população, 70% do PIB, você tem um conjunto de forças e de interesses dentro do Congresso que podem nos levar a situações desfavoráveis. Né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, FPM capitais, 10%. A colega Socorro estava falando da questão dos cálculos. Né? Então, assim, quem já não passou por situações e estados e municípios, em relação à União, passaram por isso. Por mais de uma vez, a União teve que recalcular a FPM, redistribuir, porque não havia apropriado receita de refis, não havia classificado contabilmente receita tal. Nos estados, nós temos o exemplo aí de Minas Gerais, mas não foi só Minas. Minas se apropriou de 9 bilhões de reais de ICMS e IPVA dos seus municípios, está pagando parcelado. Né? Então, vou citar o exemplo do meu estado em relação à partilha do ICMS. Né? Em Sergipe, 25%, da parte que cabe aos municípios, né? Então, dos 25% que nós recebemos, 75% hoje é distribuído pelo valor adicionado e 25% é dividido igual entre todos os municípios, independente de tamanho, consumo, qualquer coisa. Aracaju, com 700 mil habitantes, recebe dessa parcela dos 25% a mesma coisa de Cumbe, que tem 3 mil habitantes. É a Assembleia Legislativa. E quem apura o ICMS lá, tanto o valor adicionado quanto esse critério de distribuição, é o Tribunal de Contas, lei estadual. Tá? Então, a gente fica sujeito, né, a essas definições da lei complementar, né, no ambiente político, né, e que é óbvio que, dada a conformação de forças, não nos é muito favorável. Né, a capilaridade dos municípios, o peso dos estados, e aí aqui eu vou trazer também algumas coisas interessantes que estão na proposta da PEC. Antes, eu queria só comentar em relação à questão do por que não querer abrir mão da receita do ISS. A base do ISS é mais dinâmica, mas ela não é permanente, você não tem garantia de ganho de receita futura. Beleza, mas o fato é que, nos últimos 10 anos, nós crescemos mais do que o dobro do que o ICMS. O fato é que nós, diferente dos estados, modernizamos nossa lei complementar 116, diminuímos a guerra fiscal, investimos em tecnologia com nota fiscal eletrônica, declaração eletrônica de serviços e outros mecanismos. E aumentamos essa arrecadação. Então, temos tecnologia, temos legislação mais simples e temos uma mudança, uma dinâmica na própria economia local. Para mim, isso já é suficiente. Eu não vou aqui dar um salto no escuro. Então, eu vou trocar algo que está dando certo, que é exitoso, por algo incerto, por uma dúvida? Não vou. E aí a gente começa a olhar lá dentro da PEC. O professor Gobet colocou, com muita propriedade, a tabela onde ele mostra os efeitos da ida da origem para o destino na tributação. Mas, lá na nota de rodapé da tabela dele, ele fala, olha, precisamos ver os critérios de partilha. Qual é que vai ser utilizado? Se é população ou é valor adicionado, qual é o outro critério? E o que é que já está lá na PEC? Qual é o critério de partilha do IBS? 60% tira o valor adicionado, a princípio. 60% é população. 5% é dividido entre todos os municípios do estado de forma igual. Ou seja, já vou transferir uma parte da receita dos maiores para os menores. E 35% por lei estadual, sendo que 10% obrigatoriamente vinculado aos critérios educacionais, fruto da última PEC que alterou o Fundeb. Então, aqui a gente já entra em desvantagem no critério de partilha, né? 5% já vai ser dividido para todo mundo. Se seguir a tendência da Assembleia Legislativa lá do Estado de Sergipe, eu vou ter, na realidade, lá 30% dividido igual, 10% por conta da educação e 60% da população. No caso de Aracaju, eu perco rapidinho 8 pontos percentuais nessa distribuição. Segundo aspecto, destinação de fundos de recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Os estados abriram mão, chegaram num consenso, ótimo, beleza. Eles não querem mais 500 bilhões da União, tá? Mas eles
negociaram colocar lá que 5% da receita, até 5% da receita do IBS, vai para compor esse Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ser criado, regulamentado por lei complementar. Lá está dito que até 30% para os municípios, 10% para os estados produtores de matérias-primas, né? E o resto vai ser discutido nessa lei complementar. Ou seja, nós vamos financiar a formação desse Fundo de Desenvolvimento Regional. A realidade é essa, 5% do IBS. Ah, vai crescer a arrecadação e aí isso vai vir do excesso. Nós não temos garantia. Isso acaba vinculando essa receita a um conjunto de possíveis despesas. Tá? Então, é mais uma vinculação. Por fim, o discurso de que a reforma ela tem que ser neutra, ela não pode aumentar a carga tributária. E aí a gente tem dois mecanismos na própria PEC já prevendo aumento de carga tributária. Um é a possibilidade de uma alíquota adicional de 0,8%, tá? Para financiar a formação desse Fundo de Desenvolvimento Regional, caso não haja o crescimento real da receita. E o segundo é para resolver o problema dos benefícios fiscais concedidos pelos estados. Em valores de 2019, declarados pelos estados em suas LDOs, em alguns estados não declaram, a soma dos benefícios fiscais era da ordem de 80 bilhões de reais. Tá? A soma do ISS, de todos os municípios do Brasil, é em torno de 70, ou seja, só os benefícios concedidos pelos estados já supera o total do ISS. No entanto, eles têm um problema, que são os créditos que não foram apropriados, né, que não foram permitidos ser utilizados pelas empresas. E aí tem duas soluções lá na PEC para isso. Uma delas é justamente essa. Uma delas é você permitir, e aí, Vitor, na PEC tem a proposta da possibilidade dos estados emitirem títulos da dívida para honrar os créditos, né, não adimplidos. Tá? Então, assim, por onde passa o boi, passa uma boiada. Tá? Então, se os estados vão poder, eu não sei, deixo aqui a pergunta até o Bruno, se a União já concordou com o texto, mas está lá. Os estados vão poder emitir títulos da dívida para poder pagar às empresas os créditos não utilizados. E também vão poder, o segundo dispositivo, criar uma alíquota extra, ou seja, mais aumento de carga tributária, caso não haja um crescimento da arrecadação. Tá? Assim, em relação às finanças dos municípios, os impactos da reforma também no aumento das despesas dos próximos municípios, no aumento do subsídio do transporte público, se você não tiver um tratamento diferenciado, né, em relação à carga tributária de determinados setores, como saúde, educação, transporte público, isso vai onerar os serviços públicos municipais. Isso é um ponto de atenção. Em relação à não cumulatividade, aí é que vem o mais interessante. Quando a gente se critica tanto a cumulatividade do ISS, né, e aí vai se criar um IVA. E aí chega lá, na proposta de redação do artigo 156A, que é o artigo que cria o IBS, no parágrafo 8º, inciso 1, a linha A, a previsão de que poderá ser instituído um regime diferenciado para a cobrança do tributo em etapa única, sem o aproveitamento de créditos. Ou seja, dentro da própria criação do IVA, eu já tenho aqui um dispositivo que permite adotar a cumulatividade para determinados regimes especiais. Que regimes é esse? Muito provavelmente os que estão hoje, alguns que estão hoje lá pagando ISS, alguns que têm uma participação da folha salarial maior, que tem um menos aproveitamento de crédito. Ou seja, você mantém uma possibilidade de um IVA cumulativo, está lá na proposta da PEC. Né? Então, uma coisa é o discurso, uma coisa é, para a gente, a academia, outra é o jogo político, é a regra da negociação, são as concessões que são feitas ali no momento e a aprovação no Congresso. O fato é que, do jeito que está, é muito arriscado para os municípios. E o que a gente precisa, na realidade, é entregar uma reforma que descomplique o sistema tributário, elimine as atuais distorções, melhore o ambiente de negócio, reduza custos do contencioso judicial, acabe com a guerra fiscal e crie as bases para um novo ciclo de crescimento econômico.
E essa reforma, para a gente, é o Simplifica Já. Cada nível da federação faz a reforma dos seus tributos. A União reforma o PIS, CONFINS, reforma o IR, como está fazendo. Os estados podem pegar a legislação. O que eles propuseram para o IVA estadual, eles podem modernizar o ICMS dele, transformar o ICMS dele no IVA. Tá? E os municípios têm a proposta de simplificar o ISS por meio de uma legislação nacional, certo? Com obrigações acessórias unificadas, fim da lista de serviços, uma alíquota única municipal, tá? Um sistema de arrecadação nacional, né, com a guia única também, a distribuição automática para os municípios, cobrança por fora e majoritariamente no destino. Então, por isso, só finalizando, Henrique, já o tempo já esgotou, pelos argumentos que eu falei desde o início, para nós não é interessante e extremamente arriscado aderir a um IVA. Segundo aspecto, existe um conjunto de contradições que estão expostas na própria proposta. Há a possibilidade de aumento de carga tributária, que não é interessante, e há possibilidade de cumulatividade, e há uma complexidade nessa gestão desse Conselho Federativo enorme. Tá? Então, por fim, nós da Abrace, e em conjunto com a Frente Nacional de Prefeitos, temos articulado fortemente junto ao Senado, e esse será o trabalho a se fazer daqui pela frente, um trabalho de tentativa de convencimento dos senadores de que essa é uma proposta viável e que é a melhor a ser adotada no momento. Muito obrigado, Jefferson. Já vamos aqui para aproveitar o tempo. Queria só agradecer, Jefferson, mais uma vez suas brilhantes palavras, como sempre, muito claro, né? De forma que as informações estão sendo colocadas. Esse é o objetivo principal da mesa. E cada um que está aqui vai avaliar os argumentos que estão colocados nessa mesa. Eu queria já passar a palavra, então, para o Kleber Castro, para que nos próximos 15 minutos faça a sua apresentação. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui o convite para o evento, muito importante para os municípios, e também felicitar a nossa anfitriã, Giovana, pelo tamanho desse evento. Eu fiquei impressionado, estava falando mais cedo para ela, pela qualidade enfim, dos palestrantes, pela quantidade de mesas, os temas relevantes. E aí eu fiquei lembrando do primeiro encontro do Fórum na sua presidência, que foi em maio de 2019, se eu não me engano, e que foi numa sala lá na Frente Nacional, em Brasília, devia ter umas 15 pessoas, mais ou menos. Só tinha uma mesa, que era a reforma tributária, por acaso. A gente recebeu até o Bernardo Apino naquele dia. E essa evolução, né, daquele evento para esse, ele demonstra o sucesso da sua liderança no fórum. Assim, e também, óbvio, dos secretários que se engajam nas agendas, né, que têm sido levantadas pelo fórum. Então, parabéns. Eu já aproveito esse evento de 2019 e tento resgatar a minha fala daquele dia, né? Que é uma fala que eu não tenho visto muito nas discussões sobre reforma tributária. Naquele dia, eu fiz uma apresentação que eu basicamente falava que algumas mudanças que são propostas em propostas de reforma tributária, elas têm implicações no plano federativo e que não podem ser desconsideradas. E que, por conta disso, a reforma tributária deveria vir acompanhada de uma reforma no federalismo fiscal, no Pacto Federativo. E foi basicamente isso que eu falei. Eu não vejo essas discussões, é muito raso. A gente fala alguma coisa sobre compensação, fundo de desenvolvimento, mas, de forma profunda, isso eu não vejo muito, com exceção do professor Fernando Rezende, que eu vejo falando, mas que ele não toca em pontos específicos, como, por exemplo, que é o que eu vou tocar aqui, que são a parte de transferências intergovernamentais, ou ainda a parte de competências, distribuição de competências dentro da federação. Então, as propostas que a gente tem aí na mesa hoje, né, principalmente as que estão em voga, que estão sendo discutidas no Congresso, elas dificilmente colocam o debate federativo como um ponto nevrálgico na sua discussão. Tá? Eu não estou citando aqui especificamente nenhuma proposta, porque eu entendo que isso acaba sendo um plano geral. Tá? Então, assim, como a gente tem um país muito heterogêneo,
especialmente no caso dos municípios, e um sistema tributário que foi moldado lá na Constituinte, com discussões que não se limitavam apenas à tributação, mas também ao sistema de transferências, essa discussão mais ampla seria necessária. Tá? Então, aqui eu vou começar uma discussão sobre a mudança do ISS da origem para o destino. Puramente isso, eu não estou discutindo IBS, eu vou apresentar alguns números aqui sobre perdedores, ganhadores, que não são comparáveis com os números que o Gobet apresentou, porque ele estava fazendo uma simulação ali específica para a PEC, incluindo a mudança do ICMS também, né? Então, não são comparáveis, é só um alerta. Tá? Então, quando a gente muda o ISS da origem para o destino, naturalmente a gente vai ter uma redistribuição muito grande de recursos entre os municípios. Tá? Do ponto de vista do sistema tributário, pode ser bom porque ele inibe guerra fiscal, mas essa mudança muitas vezes é vendida como uma promoção de justiça federativa. Por quê? Porque seria um grupo muito pequeno de municípios que perderia e favoreceria um grupo muito maior. Né? Então, assim, você fala, nossa, mas é pouca gente que vai perder e muita gente que vai ganhar. Então, isso é justo. Né? Só que, de fato, o que acontece quando a gente faz essa mudança é que a gente está reforçando um padrão de superfinanciamento das cidades muito pequenas, que, inclusive, o Marcos Mendes citou na palestra dele mais cedo hoje. Então, especialmente municípios de até 10 mil habitantes, que já são superfinanciados, eles seriam os grandes ganhadores dessa proposta. Bom, então, sobre o ISS, como ele é um tributo muito importante, né, porque a gente já viu alguns dados aqui, o Jefferson mostrou, a receita cresce de forma pujante, só que ele é muito localizado, de fato, ele é concentrado nos lugares onde a atividade de serviço está concentrada. Então, a gente está falando geograficamente, né, de alguns grandes centros urbanos. Então, na simulação que eu fiz, pouco mais de 320 cidades perderiam receitas em favor das demais, né, se a gente só mudasse o ISS da origem para o destino. Só que essas cidades representam aí 30%, quase um terço da população brasileira. Então, a contagem de cidades não quer dizer muita coisa. A gente tem que olhar também o que essas cidades representam. Né? Então, assim, por conta dessas características, os municípios de menor porte eles tendem a não se opor à reforma. Né? Tanto é que a CNM ela endossou aí a PEC 110, que foi apresentada essa semana. Então, porque eles justamente não têm de onde, eles não extraem recursos do ISS, então eles não têm o que perder, de fato. Né? Então, as perdas para os municípios médios e grandes é que elas são elevadas, não só pela mudança da lógica, origem e destino, mas também por a gente contemplar, adicionalmente, as distorções no nosso sistema de transferências intergovernamentais. E aí eu estou falando muito especificamente, no caso dos municípios, do FPM. Tá? A quarta parte do ICMS também tem esse problema, tem distorções, mas até, enfim, como ela tem sido endereçada nas discussões, eu resolvi focar aqui no FPM. Tá? Então, essa aqui, esse primeiro gráfico, seria aí a nossa justiça, eu coloquei entre aspas, né, via ISS. E o que esse gráfico está me mostrando? Na barra azul é o ISS de origem, na origem, e na barra vermelha seria o ISS no destino. Aqui a gente tem a distribuição do ISS per capita, médio, por município, por faixa populacional. Então, percebam no azul que ela é crescente com a população, o que demonstra aquela questão que eu falei da concentração nos grandes centros. Se a gente passasse para o destino, ela praticamente equalizaria. Né? Os municípios receberiam, na média, aí por faixa populacional, algo semelhante dentro dessa distribuição de receitas. Né? Isso seria a mudança. Só que aí eu resolvi fazer o mesmo exercício para o FPM. Né? Então, a gente olha aí o FPM na barra azul, que é a distribuição atual, também por faixa populacional, receita per capita média, e a barra vermelha foi uma simulação de FPM linear. Eu chamei de linear porque eu supus que o FPM seria distribuído no mesmo valor per capita para todos os municípios, sem exceção. A gente pega a média per capita e distribui para todos os municípios. Isso é super simples. E aí, como vocês podem notar, a distribuição do FPM é precisamente inversa, né, da do ISS. Né? A gente tinha um ISS que era crescente com a população, no FPM é o oposto, ele é decrescente com a população.
Então, minha pergunta é, por que isso é justiça federativa? Essa mudança é justiça federativa? E por que essa mudança não é justiça federativa? Ou por que essa mudança é ignorada, né? Isso aqui é uma jabuticaba tributária, uma jabuticaba do sistema tributário, e isso aqui não é uma jabuticaba no nosso sistema de transferências. Então, esse é o ponto que a gente tem que tocar, né? Por que a gente não discute isso dentro da nossa discussão de reforma tributária? E notem, a gente só está olhando a distribuição média, mas o FPM representa muito mais recurso do que o ISS. É quase o dobro, em termos absolutos. Não é pouco dinheiro. Tá? Então, assim, você, por exemplo, ontem a PEC 391 de 2017 foi aprovada em segundo turno. Já tinha sido aprovada no Senado, foi aprovado na Câmara, e vocês vão ter aumento de 1% no FPM. Né? Você fala, excelente, está entrando dinheiro na minha conta, não vou reclamar. Só que a maior parte desse dinheiro está indo para o lugar errado. Está indo para municípios que não precisam, ou que precisam menos do que as cidades médias e grandes. Né? Então, e por coincidência ou não, essa aprovação dessa PEC se deu exatamente na mesma semana da apresentação do relatório da PEC 110, que a CNM apoiou. Pode ser que tenha um acordo político por trás dessa movimentação. Tá? Então, quanto mais a gente reforça esse processo do FPM, mais dinheiro vai sendo jogado pelo ralo. Tá? Então, isso tem que ser discutido dentro do escopo da reforma tributária. E aqui eu vou apresentar alguns dados para vocês, só para vocês terem uma noção da distribuição de receitas nos municípios. Isso aqui é a arrecadação própria das receitas municipais. No eixo horizontal eu tenho população, e aqui no eixo vertical eu tenho arrecadação direta. Eu coloquei em escala logarítmica para poder reduzir a dispersão dos dados e vocês conseguirem visualizar isso num gráfico. Mas vocês reparam que ela tem uma tendência crescente, ou seja, a arrecadação cresce com o tamanho da cidade. Isso tende a ser natural por conta da dinâmica econômica. Aqui já é um outro conceito de receita, que a gente chama de receita disponível, que é além da receita que vocês arrecadam, são as transferências obrigatórias que vocês recebem da União e dos estados. Notem que a relação inverte. Quanto maior o município, menor tende a ser essa receita per capita que o município ofere. Tá? Então, isso já demonstra a distorção do nosso sistema de transferências intergovernamentais. E essa primeiro gráfico é com ISS na origem, esse segundo é com ISS no destino. Muda muito pouco em termos de tendência. Ele reduz um pouco a dispersão dos dados, não dá para perceber aqui no gráfico, o que pode reduzir a desigualdade média, mas do ponto de vista de tendência muda muito pouco. E aí eu resolvi adicionar, além do ISS no destino, eu resolvi adicionar o FPM linear. Então eu mudei lá o FPM e distribuí. Olha como é que a coisa fica muito mais equalizada, né? Muito mais justa do ponto de vista federativo. E aqui foi um cálculo do índice de Gini que eu fiz para cada uma das distribuições para mostrar como a mudança do FPM ela leva uma melhoria maior aí do ponto de vista da distribuição média, da desigualdade média da distribuição de receitas do que o próprio ISS no destino. Tá? Eu vou passar rápido porque meu tempo está acabando, então, mas depois a apresentação fica disponível para vocês olharem. Então, no Brasil, a gente estava falando do FPM, o que falta para o país e aí no cenário de distribuição de receitas dentro da federação, é uma equalização fiscal de fato. O FPM promove exatamente o oposto de uma equalização fiscal. O que é equalização fiscal? É esse conceito, permitir que os entes da federação possam fornecer para a população o mesmo nível de infraestrutura e serviço público, sem que para isso seja necessário impor ônus ou encargos diferenciados entre os residentes dessas regiões. Então, é você criar um sistema de transferência que olhe para cada local e as especificidades de cada local, vendo suas capacidades e suas necessidades. E aí sim criar um mecanismo que faça a redistribuição a partir disso. A ideia do FPM linear é a coisa mais rústica, é a equalização mais rústica possível que eu posso apresentar para vocês.
Tá? E ainda assim ela me produziria um resultado, em termos de distribuição, muito favorável. E aqui, lembrando da Constituinte, né, a Melina citou isso, nosso modelo tributário foi definido na Constituinte, e a proposta original ela era um IVA, de fato, era um IVA. Né, tudo no destino, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que esse modelo de sistema tributário ele foi resultado de um acordo que envolveu diretamente o desenho dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Tá? Então, do mesmo jeito que os estados do Sudeste, né, Sudeste e Sul, se opuseram a mudar a origem para o destino naquele período, os estados do Norte e Nordeste abriram mão desse direito para receber um pouco mais de FPE. O desenho do FPM também foi baseado nesse acordo. Não estou julgando aqui se foi certo ou errado. Foi o acordo possível na época. E foi o que foi construído. O meu ponto é que, se ele foi construído dessa forma, ligando sistema tributário e sistema de transferências de forma umbilical, por que hoje nós temos que discutir reforma tributária de forma exclusiva? Por que nós não devemos discutir reforma tributária com sistema de transferências? Então, a minha mensagem era essa. Será que a gente está caminhando para o lado correto, discutindo reforma tributária sem discutir pacto federativo? E aí eu falei mais aqui, dei ênfase nas transferências, mas, obviamente, isso também envolve as competências. Vocês são gestores municipais, sabem a dificuldade de investir, que foi um ponto que o professor Raul Veloso tocou, a dificuldade de cuidar da zeladoria, que é um tema recorrente aí nas pautas da frente. Então, assim, competências também têm que ser discutidas dentro desse escopo de reforma tributária com pacto federativo. Então, essa era a mensagem que eu tinha para dar. Obrigado. Muito obrigado, Kleber. 14 minutos e 34 segundos sua apresentação. Do jeito que eu gosto. Né? Não vou me estender, já vou passar a palavra para o nosso colega Bruno Negres, nossa última apresentação desse painel. Em seguida, vamos para os debates. Sua disposição por 15 minutos, Bruno. Ok, muito obrigado, Henrique. Boa tarde novamente. Eu não sei por que eu estou sendo escalado por último, né? Mas vou tentar aqui fazer um pouco de novo eu falo, parte da minha apresentação já foi apresentada pelos demais palestrantes aqui, pelo Kleber, pelo Jefferson, aqui pela Melissa, né, Gobete, então eu posso até ser mais breve nesse sentido. Né? Então, aqui, está passando? Pode colocar na tela? Ok, está lá. Antes que está colocando na tela ali, que é bem rápido, só fazendo um reforço, a gente está um pouco nessa discussão, eu vi quando Melina falou no início da fala dela, né, sobre as propostas de reforma que vêm ao longo do tempo, né? Beleza, muito obrigado. Eu digo que eu também tive presente nessas discussões, né? Mesmo com o final aqui que o nosso colega Kleber colocou sobre o pacto fechado na Constituição de 88, uma vez promulgada a Constituição, um ano depois já estava se falando em nova reforma tributária. Quer dizer, o pacto não foi realmente um bom pacto ou não era o adequado. Né? E efetivamente, eu participei ali das discussões quando ainda era o Mussandemes, o relator, isso em 1995, posteriormente Virgílio Guimarães, deputado de Minas Gerais, debatendo essa matéria, e aí a gente vai, é sempre recorrente, e ao final a gente não consegue aprovar nada. Vai aprovando remendos, remendos, remendos. Por isso que é um pouco dessa tela que é muito rápido, porque o que a gente fez de 88 até hoje é remendar, 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 e só piorou e tornou o processo bem mais complexo. Né? Eu diria que o nosso sistema tributário, a gente discute muito internamente aqui nós estamos num ambiente puramente técnico, mas a gente esquece que nós fazemos, aliás, esquecemos não, muitas vezes a gente está um pouco distante daquele que efetivamente vai cumprir a obrigação tributária. Aqui nós estamos discutindo repartição de receita, princípio federativo, como é que é a distribuição, financiamento do Estado, financiamento do município, e quem está lá fora que vai cumprir isso? Nós temos que pensar em parceria com eles. Por isso, se a reforma não tiver certas premissas básicas, nós vamos aprovar algo agora
que as polêmicas foram colocadas, talvez eu até vou reforçar ou acrescentar, colocada pelo secretário Jefferson aqui, mas para quem vai cumprir? Como é que isso está chegando lá fora? Como é que isso está realmente, né, chegando para a sociedade, dizendo, pois, reformamos e passamos por um sistema anacrônico e complexo e estamos indo para um mais suave, mais leve, de fácil entendimento e fácil cumprimento? Essa pergunta nós temos que estar fazendo todos os dias. Quando a gente sai naquela porta ali, a gente tem que encontrar um contribuinte, né, porque também nós somos contribuintes quando a gente está, né, e perguntar, realmente o que a gente está fazendo está simplificando? Está diminuindo o custo da sua complexidade? Quantas vezes a gente ouve aí sobre o custo de cumprir o compliance nesse país? Quanto isso custa? Né? E será que nós estamos avançando nisso? Eu sou de administração tributária, então eu posso falar isso com tranquilidade. Eu falo isso com muita clareza. A nossa formação é manter o contribuinte aqui, fechado. Para isso, a gente cria inúmeras obrigações acessórias, impõe um custo adicional, que todos nós sabemos. Tem empresa que tem uma área contábil, muitas vezes quase do tamanho do seu negócio, por causa do nível de exigência que nós temos hoje nesse país. 3 administrações diretas, né, tributárias envolvidas no processo, está aqui, ó. Auditoria fiscal, como repito, eu tenho um bom tempo no fisco, me lembro, claro, de eu chegar no escritório de contabilidade e pedir os documentos da empresa para fazer uma auditoria, e o contador respondeu, olha, está com a Receita Federal, sinto muito, você tem que esperar. Ó, sinto muito, está com a Receita Municipal, onde quer que tem essa estrutura montada. Isso era um desconforto e muito grande. Então, o contribuinte, eu estou falando aqui do bom contribuinte. Só negador não, a gente tem que tratar como tem que ser tratado. Ele fica, às vezes, sobressaltado com a dificuldade que tem de interpretar a obrigação acessória. Então, a gente, às vezes, cumpre uma obrigação e fica inseguro. Aqui nós, pessoa física, a gente faz a nossa declaração de imposto de renda a cada ano e ficamos sobressaltados. Meu Deus, será que cometemos algum erro involuntário por questões de interpretação? Perdão, apenas eu estou colocando os pontos aqui, por isso que eu faço um pouco dessa pergunta. Nós estamos fazendo uma reforma tributária plena ou é ela só sobre os impostos de consumo? Ou é uma reforma fatiada? Por que nós estamos precisando reformar? O que nós vamos reformar? Qual o resultado que a gente espera disso? Eu repito, para frente da cortina, porque de trás das cortinas estamos nós. Estado, União e município discutindo o que nós vamos fazer com o produto da arrecadação. Quem vai ficar com X%, X% e X% para prover seu serviço? Eu imagino os senhores, quando entram em debate com todos os municípios, 5.500 municípios, como os interesses são extremamente divergentes, totalmente divergentes. O município de São Paulo tem um interesse, o município de Curitiba tem outro. Eu anotei até o nome desse município aqui, Serra da Saudade, de Minas Gerais, terra de Gilberto, meu amigo Gilberto, de Minas Gerais. Tem 786 habitantes. Senhores, como que você consegue mapear e homogeneizar os interesses do município, considerando essa particularidade? Aproximadamente de 700 a 3.000 habitantes, são mais de 600 municípios. 3.000 já é muito pouco, né? Então, assim, como que você faz uma reforma que equaliza esses interesses próprios, né? Então, aí eu coloco, se não tiver alguns pilares clássicos de simplificação, uniformização e neutralidade, claro, ninguém aqui pode falar que nós estamos fazendo a reforma tributária para aumentar imposto. Os pontos que o secretário Jefferson, que tem uns jabutizinhos lá ali, famoso jabutizinho aqui, pode aumentar aqui e acolá. O contribuinte, quando ouvir isso lá fora, vai bater forte em quem apoiou esse modelo. Não dá mais, nós estamos discutindo o tempo todo aqui a nossa carga tributária relativa ao PIB, que nós estamos lá para cima. Lá para cima, né? Então, somos um dos maiores. Nós vamos discutir mais, né? Aí, às vezes, um ou outro pergunta, poxa, aí a história do combustível que nós vamos falar aqui. A gasolina no Uruguai é X reais, comparando com ela. No Brasil é X. Mas olha o tamanho do estado do Uruguai. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do estado.
precisa, infelizmente, de impostos para financiar os 3 entes e toda essa estrutura. Aí entra na disposição do FPEC, diz, criou o município, tem um mínimo a receber, sem nenhum critério. Vai ter receber um mínimo de FPM dali está, que vai surfar nesse novo 1%. Vai surfar. Esse município de 786 pessoas, às vezes sem uma necessidade específica, lógico, a demanda é muito menor, vai surfar nesse 1%. Então, eu coloco um pouco disso. Nós temos em tramitação esses projetos lá, aqui de forma bem simplificada eu coloquei, bem resumido, própria reforma da PEC 110, que nós estamos falando, criação do CBS, a reforma do imposto de renda, né, em geral, o PL 16, que trata da monofasia dos combustíveis, que está aí em discussão clara, até para tratar da questão do ad rem, ad valorem, que reflete, sempre eu tenho que colocar as questões do ICMS, que é município, é sócio, em 1/4. Então, qualquer impacto que tiver na receita de qualquer atividade econômica ou produto vai impactar nas receitas de transferência. Então, esse tema está em baila, né, lá, esses últimos dias, então, em função da elevação do preço do combustível, está em baila. Passaporte tributário, que é o modelo de refis, que está lá, que teve uma discussão, até o André colocou bem aqui, uma discussão no passado, como é que foi feito os outros refis, repasse do FPE e FPM. E o recente, não sei se os senhores estão acompanhando, a redução dos gastos tributários da União, que foi decorrente da emenda 109 agora de 2021. Dentre vários parâmetros que essa emenda trouxe, também trouxe a redução e fixou um teto para a União. Olha, nos próximos, até pelo menos nos próximos 8 anos, você tem que reduzir os gastos tributários, ou seja, os benefícios fiscais, para que mantenha um patamar máximo de 2% do PIB. Esse projeto tinha que ter sido enviado pelo governo federal até o dia 15 de setembro, e foi enviado, e é matéria que tramita hoje diretamente, tramita hoje lá na Câmara, né? Exceto lá alguns que são intocáveis, vamos dizer, Simples Nacional, Zona Franca e tal, lá que tem as restrições. Mas isso, de certa forma, quando você fala em reduzir benefício, é restabelecer carga tributária. Indiretamente, né, você vem com uma isenção com benefício ao longo do tempo, isso vai mudar? Só? Será que eu já falei tanto assim? Caramba! Né? Então, assim, esse aqui é um cenário que a gente tem hoje de todos os nossos impostos, né? E eu quero falar um pouco com clareza assim, com os senhores. Aqui todos os senhores conhecem, né, como é que é o modelo e a parte em que cada um é sócio, né, nessas receitas que tem cada um desses impostos. Aqui eu só falei dos impostos, o IPVA lá, os municípios com 50%, né, o ITR 50%, podendo chegar a 100%. Eu falo que isso é um imposto, até para a União, um imposto que a Receita trabalha de forma periférica. Ela tem todo interesse em transferir isso para o município, que pode chegar a 100%, mas o grau de exigência que ela colocou para firmar os convênios não vai alcançar aquilo que se tem por objetivo. Exige que tenha uma administração tributária com concurso público dentro de cada município. Imagine, os senhores, um município que tem 786 habitantes. Vai ter que estruturar uma administração tributária. O município desse só quer repasse. Só quer repasse. Ele não quer qualquer atividade específica, né? Aqui, eu vou pular isso aqui, então é o famoso PEC aí, o relatório do senador Roberto Rocha, que aí tem as questões claras. Acho que o Jefferson já passou por isso, eu posso aqui só reforçar essa posição aqui. Eu falo que a posição sobre o IVA dual, incorporando o ISS, é uma posição dividida. A parte dos municípios ligados à CNN defendem essa fusão do ISS com o ICMS, exatamente porque querem o conforto de não ter que cobrar imposto dentro da sua comunidade. A proximidade do prefeito, do secretário é muito grande, isso vocês sabem, nós estamos aqui o tempo todo falando, cobrar imposto não é uma coisa agradável, né? Então, querem isso, diferente da posição que está clara aqui nesse sentido. Fundo de Desenvolvimento Regional, né, financiado exclusivamente pelo próprio IBS, eu acho que as questões foram bem colocadas aqui pelo secretário Jefferson, mas eu sempre ressalto como é que vai ser a gestão, né? Então, isso é um ponto importante. Tratamento diferenciado da Zona Franca, o Simples Nacional, da Extar, né?
o prazo de transição é algo que tem que tomar assim, um cuidado muito grande. Definição, ainda assim, da repartição das receitas, tem que ficar clara nesse sentido, né? Transição em 5 anos para o contribuinte. Também, transição em 50 anos para os entes. Nossa Senhora, 50 anos é algo assim que é muito tempo, né? Legislação uniforme, isso é muito. A quem caberá legislar sobre a matéria? A tal lei complementar, né? Base ampla, ambiente nacional com livre acesso pelas administrações tributárias. Aí é um pouco colocando aqui até, Socorro, de novo te citando aqui. Se no momento que nós estamos falando, que nós temos uma emenda constitucional, se não me engano, lá de 2001, ainda quando o secretário da Receita Federal era o Rachid, e ele colocou isso claramente lá, ele que foi assim, foi para o Congresso e diz, olha, as administrações tributárias deverão trabalhar harmonicamente, compartilhar bases, trabalhar tudo isso. Aí começou a acontecer os ENATs, que tinha ali a União, o representante da Receita Federal, do Estado e do município, exatamente para a gente fechar aqueles protocolos de acesso às bases. Mas esse foi um casamento assim que o divórcio aconteceu numa velocidade fantástica. O casamento demorou 2 anos, acabou. Não sei, aí, repito, tem coisas realmente que não foram boas, que devem ser restabelecidas, porque a ideia era muito bacana. E se você for trabalhar em qualquer projeto dessa natureza, né, tem que se trabalhar isso. Quando eu sentei lá na Serra, desculpa citar isso, viu, novamente, né, eu já vinha de um viés dos estados que cometeram o erro lá atrás, quando começaram a construir suas bases individualizadas, seus sistemas não conversavam. Rapidamente, esse modelo foi corrigido, os estados passaram a ter o quê? Um ambiente nacional. Tem nas suas bases, mas tem um ambiente único. Você acha tudo, qualquer informação de documento fiscal hoje está lá dentro do SERPRO, dentro do ambiente nacional, relativo, claro, aos contribuintes de ICMS. Quando eu cheguei para lá, ser secretário no município de Serra, eu fui entender como é que estava o sistema. A base estava numa empresa privada, que fazia nota fiscal eletrônica, ficava lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, fui lá, foi o momento que eu conheci Ribeirão Preto, viu, secretário? Eu falei, eu quero saber onde é que está a minha base tributária. Está rodando aonde? Onde é que eu tenho meu controle? Lá em Ribeirão Preto, que era uma empresa de TI lá, e vocês têm as bases, cada um a sua, não são centralizadas. Então, cada um tem um certo controle. Se nós falamos em qualquer modelagem no futuro, essas bases têm que ser únicas, exatamente para facilitar o acesso direto e assim, de acordo com a necessidade de cada administração. Desde, claro, pessoa totalmente habilitada, senha, critério, auditoria, para ninguém ficar, vamos dizer, consultando dados indevidamente, exceto se tem uma ação fiscal, uma apuração de critérios de distribuição dentro de uma lógica. Espera aí, Henrique. Então, eu vou andar aqui mais uma vez um pouquinho. Tá? Tempo esgotado? Eu só queria assim, abrir essa discussão, depois eu fecho aqui. Ó, assim. A gente tem, em linhas transversas, um IVA nacional, e amplo. Temos defeito nele? Temos, mas a gente tem. O Simples Nacional, ele engloba imposto de renda, IPI, contribuição sobre lucro líquido, PIS, COFINS, ICMS e ISS. A gente tem um comitê gestor, nós temos uma experiência clássica nisso, e dentro desse comitê gestor já mostra a fragmentação dos municípios, porque lá tem um representante da Abrasf e tem um representante da CNM. Já mostra que os municípios são, de certa forma, divididos em tamanho e interesse. Por isso que foi construído. Porque poderia ter colocado lá, bote aqui 2 secretários municipais, né, de fazenda, igual é o Estado. O Estado tem dois secretários de fazenda lá, representantes no comitê gestor. Mas ali não, separou já para dizendo, olha, existem interesses diversos. Então, eu só estou colocando que, sim, dentro desse modelo, ó, a gente já tem algo para usar com uma experiência. Como é que ele está funcionando? Eu vejo muita reclamação, às vezes, não, a decisão é só da Receita Federal, ela é majoritária, ela que decide tudo, as resoluções estarem nisso. Ué, propõe mudança. Se tem defeito no atual comitê, a gente tem. Poderia se usar com muitas contrapartidas, ou aqui não estou dizendo se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado o novo modelo. Mas, caso haja uma tendência de ser aprovado, eu acho que teria uma série de coisas adicionais,
como diz o outro, é perder uma partida de 10-2, 10-5. Né? Então, tem algo que a gente poderia estar tratando para corrigir, talvez, algumas imperfeições que ocorreram no passado. E aqui está claro. Né? Mas a gente tem que olhar, porque isso vai refletir no novo IVA, sim, caso ele seja compartilhado. Até hoje, nós não resolvemos, dentro do comitê gestor, de forma concreta, o contencioso como é tratado. Lançamento, quem é que fiscaliza? Até hoje ainda tem controvérsia nesse sentido. Ia sair um padrão de auditoria, sai, não sai, vai. A dívida ativa, quem executa? É o município, é o Estado, é a União, de acordo com a origem de cada um deles. Até hoje, a gente ainda não tornou esse modelo redondo. Né? Então, finalmente, assim, falando um pouco do que eu vi aqui o prefeito falar, aí eu tenho certeza que vocês vão deixar um minutinho mais falar aqui, não é, secretário Giovana? Potencialização das receitas próprias e transferências. Não, fica tranquilo. Nós temos capacidade pelos municípios aí de potencializar suas receitas. E eu sempre cito, onde eu vou, essas duas taxas. Taxa de iluminação pública. Eficiência arrecadatória, show. Sobra dinheiro. Eu vejo prefeitos aí inventando troca de lâmpada de LED sem precisar. Porque tem que gastar aquele dinheiro, está lá na conta. Eu chamo de conta rica. Taxa de coleta de lixo e limpeza pública. O prefeito falou que o maior contrato. Qual é a eficiência arrecadatória da taxa de coleta de limpeza pública? Baixa. Baixa. Está agregado a um carnê de IPTU, que muitas vezes não é recolhido. O índice de inadimplência de IPTU, na sua maioria, não estou falando aqui da atualização da base venal, não. Estou falando daquele boleto que você manda para ele pagar e ele não paga. E a taxa de coleta de lixo está ali dentro. Quando eu tive, repito, de novo no município, eu fui até a empresa de energia e de água para ver se eu conseguia colocar a taxa de coleta de lixo também na conta de energia ou de água. Tomei um não sonoro. Vai lá e altera a lei e põe igual a taxa de iluminação pública, que a gente pode fazer isso. Né? Então, e coleta de lixo, gente, é aquele negócio de todo dia na sua porta. Todo dia você tem que fazer isso. Imagina deixar um lixo na rua, quanto que o prefeito sofre em cima disso. É uma taxa de quanto a prestação. E assim vai, eu estou citando muito rápido aqui, a gente fez até, de novo na Serra, uma equipe especializada em VAF, acho que a equipe está lá até hoje, né, Henrique? Que era 75%, agora está baixando para 65%. O município de Serra tem os maiores VAFs que tem lá. Trabalhou isso, trabalhou facilmente a base de dados na Secretaria de Fazenda do Espírito Santo na época, livre acesso, até porque eu era oriundo da Secretaria de Fazenda, fui lá, escancarei as portas, falei, abre as informações, e isso tornou uma equipe muito boa nesse sentido. Nós temos uma carência grande da execução fiscal, os estoques de dívida ativa. Estoque de dívida ativa que todos têm. Como é que está isso? Como é que é a cobrança disso? Qual é o grau de eficiência disso? A maioria, dívida podre, não se consegue cobrar mais. Né? Tax Gap é um trabalho que a própria Receita Federal vem fazendo, que pode se estender. Né? Eu quero citar claramente, às vezes, uma coisa muito simples. Tem uma área que não está aí nebulosa sem tributação. Aqui, acho que foi você que citou, Kleber, se eu não me engano, ali a questão entre comunicação, tributa lá, tributa cá, prefere tributar, enfim, pelo ISS, que é 5%, não é 25%, mas já não estou falando isso. Quando eu vou lá, de vez em quando, loco um carro, pego a nota fiscal, ainda tem uma placa lá na locadora, está desobrigado a emitir nota fiscal. E não tem incidência de ISS. Não tem incidência de ISS. Preciso que você conclua, por favor. Né? Tem que concluir? Então, tá bom. Desculpa, Henrique, realmente eu extrapolei. Aí eu vou deixar para lá. Declarar e recolher uma igual frase, vou fazer, viu, Jefferson? É minha frase, isso aí, tem até um erro de português ali. Declarar e recolher um tributo deve ser de fácil entendimento para o contribuinte e para as administrações tributárias. Facilita o cumprimento da obrigação de pagar e sua auditoria. Como consequências, teremos financiamento do Estado por meio da sociedade mais espontânea. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Óbvio que nós íamos ter um problema de tempo, porque é uma mesa muito rica. Né? A gente vai abrir agora para as intervenções dos participantes. A gente só pede que, dentro da maior possibilidade possível, que as perguntas sejam bastante objetivas e ligadas diretamente aos temas ora debatidos. Então, a palavra está aberta aos participantes para eventuais perguntas.
Peço ao apoio que me ajude, que me auxilie. Sem perguntas, é a proximidade do almoço? Não, lá atrás. Bom dia a todos. Né? Giovana, Gilberto de Itabira. Né? Eu tenho 30 anos de administração estadual e 7 municipal. Né? 2 em Belo Horizonte, 4 em Contagem, com a cidade na região metropolitana, e agora na terra de Carlos Drummond de Andrade. Estou ajudando o prefeito lá desse ano. Bem, primeiro, elogiar o Jefferson e o Kleber, né? Eles abordaram tudo. A questão de mexer numa emenda constitucional do Fundeb, colocar 10% lá, tirando o VAF, de uma lei 6390, que ela podem falar, mas nunca mexeram, porque ela foi construída naquele momento. Isso é terrível. Isso mostra que nós ficarmos dependentes de transferência, vai uma lei lá e mexe, vai uma emenda e mexe em alguma coisa dessa. Então, discutir reforma tributária sem discutir simplificação não adianta. O Bruno, meu amigo Bruno, de estudos lá do CIAT, né, lá no CIAT, teve um seminário no Espírito Santo, em 97, um texto do Borgeia, que é um auditor federal, magnífico, onde que ele pontua tudo de simplificação que aumenta a receita. Se a gente trabalhar nisso primeiro, para depois discutir reforma, agora, do jeito que ela está vindo, e eu queria falar uma coisa aqui de 30 anos de Estado. Duvido que os estados estão unânimes em apoiar essa proposta. Duvido, né? A doutora Melina falou, não acredito. Então, tem coisas, ou são os fundos regionais, ou outras coisas que estão fazendo com que eles não discutam mais profundamente, primeiro, uma reforma que seja simplificação e melhoria das administrações tributárias. Porque as administrações tributárias brasileiras, tanto municipais e estaduais, estão perdendo valores, perdendo capacidade, e ninguém está preocupado com isso. E preocupar também com os contribuintes, sim. Mas aí é com a simplificação que a gente pode fazer com leis, né? Antes da gente discutir uma reforma mais dura como essa que está sendo jogada na gente. Eu nem vou entrar nos itens, porque o Kleber e o Jefferson já colocaram tudo, né? Tudo colocado que não tem o que a gente discutir. Eu não queria perguntar, mas fortalecer isso. Acho primeiro simplificar. E por que transição se nós temos o simplifica? Né? Essa é a minha posição. Ok, muito obrigado. Mais alguma intervenção, por favor? Afonso, posso falar? Pode, por favor. Secretário de Fazenda, Ribeirão Preto. Bruno, o caminho é esse que você deu. Simplificação, uniformização, neutralidade. Se você for o nosso consultor para essa reforma tributária, nós estaremos extremamente felizes, porque esse é o caminho. E pensar no contribuinte, sim. Simplificar o lado dele e a nossa auditoria, a nossa fiscalização, a nossa gestão fiscal e tributária mais eficiente. Então, é mais para te parabenizar. Acho que a sua colocação, durante toda a exposição, voltada para os interesses dos municípios, e nós teremos muita eficiência se seguirmos as suas orientações. Muito obrigado. Ok, aparentemente sem intervenções, não é isso? Mais alguma? Aqui, primeiro, aqui, por favor. Só peço que a gente tente ser bastante breve, tá, pessoal? Me desculpem pela insistência. Socorro Oliveira, novamente, aqui, não dá para aguentar. Tá? Eu vou complementar um pouquinho aí as palavras do doutor Jefferson aí, na experiência negativa com o ICMS e o FPM, colocar o Simples Nacional também, sabe? Acho que foi esquecido aí. Ok? Acho que ninguém hoje sabe se o seu contribuinte pagou, não pagou, se parcelou quantas vezes, que já chegou quanto daquele percentual que foi parcelado. Está todo mundo perdido aí
né? Na hora de vai cobrar o contribuinte, tá? E quando começa a consultar lá as telas na Receita, não chega nada lá para a gente tem que consultar um por um, ok? E, complementando as palavras ali do colega, eu tenho 29 anos de Estado e agora estou com 9 meses de município, tá? Tá bem confortável para o Estado, né? Quando lá na PEC coloca, mantenha a substituição tributária. Qual é o Estado que não tem substituição tributária? Mantém as cargas líquidas, né? Que muitos estados hoje só trabalham com carga líquida, que é a nossa guerra fiscal. Então, na PEC 110, mantenha a guerra fiscal. Como é que a gente vai explicar para o contribuinte? A guerra fiscal do ICMS ainda continua. Tá? DIFAL, o Sérgio colocou lá com DIFAL para a pessoa, né, que fez a questão aí, falar que a gente vai distribuir também o ICMS, o ISS no destino da pessoa física. DIFAL nunca conseguiram. Quem recebe DIFAL aqui dos transportes? De pessoa física. Foi deixado de lado. Contratado da lei do DIFAL, foi só pessoa jurídica. A física foi esquecida. Eu, quando pago aqui, meu ICMS, o diferencial de alíquota não vai para o Estado lá, meu não. Continua aqui. Ok? Só isso para acrescentar. Parabéns a todos aí. Obrigado, Socorro. Nós vamos terminar, então, aqui com a inscrição do Vitor, por favor. Tem mais? Tem mais gente? Sim, sim. Perdão. Só bem rapidamente também. Carlos, sou de Londrina, auditor, 25 anos também, diretor de assuntos tributários da Anafisco. Só acrescentar, na verdade, poucos detalhes. Primeiramente, que, reforçando ainda mais que a reforma, com toda essa transição, mantendo os tributos como está, e com todas essas questões, você está aumentando, você está falando do contribuinte, você está aumentando ainda mais a complexidade para ele. Eu não vejo onde que isso está simplificando. As questões que a gente muitas vezes reclama das projeções, das contas que são feitas, tanto dos prejuízos como dos benefícios, eu acho que decorre justamente da falta de elementos que às vezes a gente tem, é muito estimativa, né? Eu acho, sinceramente, e nós somos signatários do Simplifica Já, nós estamos falando de simplificação, está no Simplifica Já. Nós estamos falando de cooperação e de compartilhamento, está no Simplifica Já. O cadastro unificado, está no Simplifica Já. A equalização de origem e destino, justamente trabalhando essas questões municipais, de onde se produz, de onde se consome, né? Inclusive, uma fala inicial, olha, mesmo vamos ter que chegar no IVA, mas por que então a transição tem que ser feita? Porque a gente não faz uma experiência no Simplifica Já, né? Realmente trabalhando as questões de conselho gestor, não como é no Simples, mas de uma forma paritária, e entre os municípios, entre os estados, e não a forma como é hoje, e você vai ter todo já o ganho, sem uma guinada, sem um cavalo de pau, nos conceitos tributários e nas obrigações. Nós vamos ter a oportunidade de hoje, né? Eu não sei como é que eu vou equalizar tempo para mostrar, vou correr daqui e dar uma simplificada também na minha apresentação. Vamos falar do projeto da Nota Fiscal Nacional, né? Assim, realmente, você chegar no modelo eletrônico nacional compartilhado entre os municípios e trabalhando cooperativamente com a Receita Federal, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente fazer ainda, que já facilitaria demais o ambiente de negócios, que seria muito mais transparente e facilitaria também que os municípios fossem mais cooperativos entre si e as administrações tributárias. E aí você teria também uma base monstruosa de dados que ia dizer, olha, será que está bom já onde nós já chegamos? Ou vamos avançar para o IVA, mas em outros patamares, com outros elementos de segurança e de como fazê-lo isso, depois que eu já fiz toda essa simplificação nos impostos de consumo dentro do seu próprio ICMS, dentro do seu próprio ISS e a própria União dentro da CBS própria dele. Só isso. Ok, obrigado. Vitor. Bom, obrigado, Henrique, parabéns. Quero parabenizar mais uma vez, dizer que é um momento muito importante, viu, Giovana, nós aqui nesse fórum, porque nós temos uma representatividade que dificilmente a gente conseguiu igualar, né? Então, acho que é um momento muito importante para os municípios
expressarem a sua vontade, né, conversarem, mas também expressarem, se manifestarem sobre esse tema, que nós na Brasf, né, Jefferson, respiramos isso praticamente todos os dias, né, o Henrique também já esteve na Brasf, e eu não poderia aqui deixar de me furtar, falar algumas coisas, né. Fiquei muito feliz com a proposta já que o secretário Bruno colocou, sobre o Comitê Gestor do Simples Nacional. Eu fui membro do Comitê Gestor do Simples Nacional, dou aqui meu testemunho da dificuldade que é realmente, às vezes, esse diálogo entre os municípios em si, né. Tentamos algumas vezes, mas existem diferenças, né, existem diferenças e divergências, né. E eu fico imaginando, nessa proposta, que antes era PEC 45, agora é PEC 110, nós incluímos aí, respeitosamente, os estados, que não se entendem no CONFAS, né, isso é histórico, né, existe um problema imenso, né, no CONFAS, e só mais a União Federal, né. Assim, é claro que esse Conselho Federativo até exalta a participação da doutora Melina, do professor Gobetti, defendendo a proposta, mas esse Conselho Federativo não tem como funcionar, é muito difícil. Nós, dentro dessa base que vai superar R$1 trilhão, chegarmos a consensos razoáveis, né, sem ferir a autonomia de cada ente. E aí me faz pensar que a questão de reforma, imposto único, ora, reforma é de quem tem o próprio imposto, né? A reforma não foi feita pelos municípios, mas vamos falar a verdade, a reforma foi conduzida pelos estados, né? Os estados têm puxado pela mão a reforma, têm conversado com o Ministério da Economia, é legítimo, né? Mas é legítimo até o ponto do ICMS, né? Agora, entrar no ISS, dizer que existe um problema no país em razão dessa diversificação da base de consumo, não é verdade, né? Tanto não é verdade que o Supremo Tribunal Federal resolveu aí, ultimamente, a questão do software, que deveria ser o principal problema, essa questão das comunicações. Já existe jurisprudência de tempos do Superior Tribunal de Justiça, não me parece ser um problema insolucionável, né? É uma questão fácil de ser resolvida e não precisa alterar a federação para isso, né? E eu só queria finalizar, Henrique, dizer que nós, agora que eu sei da Brasf, deu um pouquinho mais de tempo, nós fizemos um estudo do ICMS dos 5.570 municípios, né, como é a transferência da cota parte. Não foi surpresa que, nos últimos 10 anos, pegamos 10 anos, todos os municípios do Brasil, né. Em Curitiba, nós fizemos isso. Todos, né, os cenários que nós temos, nas épocas de crescimento, em especial no começo da década, ali, quem cresce mais na distribuição são os municípios menores, né. E, obviamente, quem cresce bem menos são os maiores. Maiores que eu digo acima de 200 mil, não são as capitais, não. Tá? Não são as capitais. E, quando tem o decréscimo, quem cai mais são os municípios grandes, maiores, né? E isso não é recuperado. E depois, Jefferson, eu vou te mandar, você falou da transferência ali de Aracaju, mas eu te confesso que Aracaju é uma das únicas 4 capitais, nos últimos 10 anos, que mais ou menos não perdeu. Todas as outras perderam. E perderam, assim, 40%, 30% de participação no ICMS, né? Nós temos agora essa janela, acho que é um tema bom aqui, Giovana, uma janela até 26 de agosto de 2022 para aprovar essa nova, né? Cada estado vai ter que aprovar essa nova distribuição da sua cota parte de ICMS. Quem sabe à frente, junto com a Brasf, não pode ter até um modelo dessa lei. Eu depois posso apresentar esse estudo, né? Que seja um modelo nisso que o Kleber falou, que traga um pouco mais de equalização fiscal também dentro do ICMS. Então, acho que nós temos que, primeiro, pensar nessa questão da distribuição interna do nosso ICMS, né, e entender, vi que a Melina está aqui, mas nós não podemos aceitar que os municípios vão ter que aceitar o IVA e assim pode ser. Não, né? Eu acho que nós temos que discutir, temos que conversar mais, mas a proposta que está lá não é realmente uma proposta dos municípios. Era isso. Ok, Vitor, obrigado. Sim, Giovana. Obrigada. O Jefferson como presidente da Brasf, o Vitor como ex-presidente da Brasf, e eu como presidente do Fórum também não posso deixar de me posicionar em relação a uma questão, Bruno, Melina e todos os demais. Os municípios são a favor de uma reforma tributária. Nós não precisamos ser convencidos em relação à necessidade, como bem disse meu colega de Ribeirão, a necessidade da simplificação, da transparência, da clareza. Nós somos defensores absolutos desse processo de modernização.
Agora, nós colocamos um outro processo de modernização. Uma modernização que cada ente mantém a sua autonomia, porque nós vivemos num sistema federativo em que nós temos autonomia financeira, política, orçamentária. Então, gostaria de ressaltar que os municípios entendem como uma reforma tributária pode colaborar para o crescimento, que, como eu disse, é a nossa prioridade absoluta hoje no país, é a retomada econômica, é o crescimento, geração de emprego, prosperidade. Agora, entendemos que, da forma com que vem sendo colocada, como uma solução única, não é verdade. Nós temos como modernizar os 3 impostos, tanto que a União já se dissipou, já se separou. O que nós queremos é não separar também. Deixa, né, Jefferson? A gente moderniza o ISS. A gente colabora para diminuir os problemas que o ISS tem hoje. E o ICMS vai ser tratado como ele tem que ser, o pior problema. Por que a gente não fala que é isso? Aí fica passando pano no ICMS, agora essa confusão de combustível, tudo ao contrário do que precisava estar sendo realmente debatido. E aí vamos criar um outro conselho, igual foi o Confaz, achando que vai dar certo? Então, desculpa se eu estou sendo muito simplista nas minhas colocações, mas, para mim, do ponto de vista político, é muito importante posicionar com relação ao interesse dos municípios na realização de uma reforma, mas que não seja um caminho único como essa que vem sendo colocada. Obrigada. Obrigado, Giovana. Bom, infelizmente, a gente precisa encerrar o debate, mas eu preciso retornar rapidamente a palavra à mesa, porque houveram intervenções de vários participantes. Se alguém da mesa quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade, obviamente, antenado na objetividade. Doutora Melina, eu vi que voltou, está conosco novamente, não sei se o professor Sérgio está. Se a doutora Melina quiser fazer alguma consideração final. Sim, eu gostaria, por favor, Henrique, eu gostaria de falar em nome até do senador Roberto Rocha e falar que ele sempre esteve à disposição ao diálogo com os municípios maiores, né? Como eu falei na minha apresentação, ele chamou diversas reuniões aí com os municípios para ver se seria possível chegar a um denominador comum dentro da proposta que está sendo discutida, né, com os estados, com a União Federal, com os municípios menores. Então, coloco aqui de novo o senador Roberto Rocha à disposição para o diálogo, ele não quer passar por cima de ninguém, a intenção não é desconsiderar os municípios maiores, mas eu acho que o debate está sendo guiado partindo do pressuposto que o IVA é o melhor modelo. Né? Se acredita que o IVA, do jeito que está sendo colocado, ele não diz respeito ao Pacto Federativo, ele não diz respeito à autonomia dos municípios, pelo contrário, ele aumenta a competência dos municípios para tributar também bens materiais e imateriais, não só serviços, de forma compartilhada com os estados. Né? Então, a gente não acredita que está sendo desrespeitado o Pacto Federativo, nem a autonomia, porque a autonomia vai ser mantida. Né? Hoje, o ISS, na proposta do Simplifica Já, o ISS também vai ser regulado por uma lei complementar nacional, tal como vai ser a lei do IBS. Os municípios já não têm essa autonomia, né, com relação à regulação do ISS. Vocês estão submetidos a uma alíquota máxima por lei nacional, por regulação federal e nacional. A lei complementar do ISS é uma regulação nacional e vai continuar sendo da mesma maneira. Então, já não há essa autonomia que se prega com relação ao ISS, né? E, outra coisa que eu queria deixar claro, a questão da guerra fiscal, né? Tive que sair para uma outra reunião, mas se falou que a PEC 110 vai criar uma guerra, vai continuar e majorar a guerra fiscal. Isso não é verdade. Por quê? Porque a guerra fiscal ela só existe porque, em parte, o tributo hoje ele é arrecadado na origem. E por isso os estados e também os municípios, vamos ser bem claros que também a guerra fiscal no nível municipal, usam essa prerrogativa de tributar na origem para atrair investimento, né? Conceder benefícios fiscais, para diminuir a alíquota e assim atrair
as empresas para o seu território. Agora, o simples fato do tributo ser modificado da origem para o destino, essa simples passagem para o destino, por si só, já acaba com toda e qualquer guerra fiscal. Porque nem estados nem municípios poderão conceder benefícios fiscais, nem alíquotas diferenciadas para atrair investimento, né? Porque a tributação vai ser no consumo, onde está localizado o consumidor final, o cidadão. Então, por mais que tenha a prerrogativa de modificar a alíquota, né, tanto para diminuir ou aumentar a respectiva alíquota, essa diminuição da alíquota vai se aplicar aos consumidores e não às empresas que estão localizadas no território. Então, o simples fato de passar para o destino já acaba com toda e qualquer guerra fiscal tal como existe hoje. É isso que eu queria deixar muito claro, essa prerrogativa dos municípios de escolherem a sua alíquota não faz com que a guerra fiscal continue, pelo contrário, né? A prerrogativa é para tributar os seus cidadãos, os seus consumidores, e não as empresas que estão ali estabelecidas. E, por fim, eu quero falar também uma palavra sobre o conselho, né, que foi colocado aqui, que isso vai virar um CONFAS, vai virar, né, o sistema de gestão do Simples, o que não é verdade, porque o que está sendo pensado é um conselho federativo totalmente diferente do que hoje é o CONFAS, ou o Comitê Gestor do Simples. É um conselho em que, repito, municípios e estados vão ter a mesma quantidade de votos e de poder, vão ter uma representação paritária. E isso foi algo que os estados abriram mão, né? Porque os estados, no início, eles estavam defendendo que a representação nesse conselho fosse proporcional ao que hoje se arrecada ICMS e ISS. Então, os municípios teriam uma participação menor. Mas os estados abriram mão justamente nessa discussão da necessidade de se compor federativamente, principalmente com os municípios, de modo que o Conselho Federativo, como está colocado na PEC 110, vai ter representação paritária de municípios e de estados, né? O que dá maior poder, repito, dá um empoderamento aos municípios, principalmente os municípios maiores, né? Não está retirando autonomia, não está ferindo o Pacto Federativo, pelo contrário, está dando mais poder para os municípios. E repito, as administrações tributárias municipais vão restar intactas, com ainda mais poder no que se refere a SBS. Eu preciso que Obrigada, você encerre, por favor, mas Tá agradeço bom. muito a sua participação. Ok? Doutor Bruno? Ok. Gente, olha, só quero agradecer a todo mundo. O debate foi excelente. Era esperado que a gente atrasasse um pouquinho esse debate, né? Eu preciso deixar aqui um último recado. É imprescindível que a gente não faça horário de almoço, que a gente almoce e volte rapidamente. Nós vamos ter tempo à noite para confraternizar um pouquinho mais, conversar. Nós temos um palestrante que tem voo marcado, não é isso, Giovana? Então, peço a todo mundo que vá e volte rapidinho para a gente continuar os trabalhos aqui na parte da tarde. Ok? Muito obrigado a todos, muito obrigado, em especial a todos os palestrantes. Obrigado.